Olá, eu sou o Rogério e essa é a aula sobre o pictorialismo do curso Etnografia e Fotografia. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre o primeiro movimento que relaciona arte e fotografia do mundo, que é o pictorialismo, conhecido hoje como pictorialismo, para tentar discutir um pouco questões que são caras tanto à fotografia quanto à antropologia e ao discurso etnográfico, que é a dimensão, a relação entre objetividade e subjetividade, enfim, fato, ficção, coisas desse tipo. Nessa unidade a gente vai ver também os textos do André Rouillet, 2 capítulos desse livro aqui chamado A Fotografia, entre Documento e Arte Contemporânea. E é um livro bem importante, bem interessante, porque ele trata da história da disciplina justamente a partir dessa tensão fundante, que é justamente essa dupla natureza do processo fotográfico, que é ao mesmo tempo um processo técnico-científico, por um lado, e por outro, um veículo de expressão artística. Então ele vai nos mostrar como já no nascimento da fotografia em meados do século XIX, essa tensão se coloca e todo o desenvolvimento então dos discursos fotográficos desde então vem na relação, ou se desenvolvem na relação entre essas duas dimensões que são intrínsecas aí à fotografia. Bom, se a gente quiser pensar as questões que são fundantes nesse debate, a gente tem, obviamente, essa série dicotômica aí, que um lado tem a ver com ciência de um lado e arte do outro, ou verdade de um lado, ficção de outro, ou objetividade de um lado e subjetividade de outro. Quer dizer, isso foi a forma que esse debate se colocou no início e seguiu durante muitas décadas, e que pode ser um pouco artificial para nós assim no mundo contemporâneo, e sobretudo se a gente pensar isso na conexão com a antropologia e o discurso etnográfico, que curiosamente desde o final ali do século passado já estava também lidando um pouco com essas questões, pensando não nas imagens, mas no texto etnográfico, sobretudo. Então é muito curioso como essas discussões servem para a narrativa imagética, mas servem também para a etnografia clássica, no seu sentido mais literal, quer dizer, na descrição textual sobre, enfim, contextos etnográficos ao redor do mundo. Então a gente viu também no texto do Christopher Paine que tanto a fotografia quanto a antropologia e muitas outras coisas também são tributárias de um determinado contexto, que é esse contexto que ficou conhecido como o modernismo, o mundo moderno, que era um momento ali a partir de meados do século XIX até pelo menos o final da Primeira Guerra Mundial, onde a crença no avanço científico, na superação de limites, existia um otimismo aí, vamos dizer assim, com o avanço da humanidade, que recebe um pouco de água fria com a Primeira Guerra Mundial, mas até lá, até 1914, existia um certo deslumbramento com os avanços tecnológicos da época, máquina a vapor, avanços na saúde, na biologia, coisas desse tipo. Então, essa dicotomia entre um lado ciência e um lado arte vem bem na interseção da passagem desse mundo, do mundo antigo, de uma velocidade diferente, expresso sobretudo pela pintura, e o mundo moderno, baseado nas máquinas, na supervelocidade, no avanço científico, enfim. O deslumbramento com a fotografia, obviamente, vem do avanço não tanto da física quanto da química, que consegue finalmente fixar a imagem produzida dentro de uma câmara escura, que já era conhecida
há muitos e muitos e muitos anos, né? E a partir daí produz uma certa revolução, justamente porque as imagens produzidas sobre o mundo passam a ser feitas de forma concebida na época como automática, quer dizer, é um processo técnico e mecânico com características físico-químicas que capturam numa superfície sensibilizada a luz do sol diretamente, sem a intervenção da mão e da mente, do espírito de um artista, como era o processo mediado pelos pintores, né? Então isso, por um lado, acaba, né, tendo um efeito de libertar a arte acadêmica da época do seu compromisso com a descrição naturalista e realista, que era uma característica muito em voga ali desde do final do Barroco, no chamado neoclassicismo, e na sua contraparte também, né, no romantismo, que são mais ou menos contemporâneos, e acaba abrindo as portas para novos tipos de experiência que vão dar também na arte moderna. Não dá para dizer que a arte moderna é decorrente simplesmente desse processo, mas com certeza a invenção da fotografia tem um papel aí, né, no desenvolvimento da história da arte, né? Por outro lado, a ciência usa a fotografia como uma forma de adensamento, de consolidação ainda maior, porque era uma forma nova de registro que se propunha totalmente objetiva, quer dizer, feita automaticamente, sem a mediação de subjetividades, né? Então eles conseguiram uma nova ferramenta de comprovação, vamos dizer assim, né, dos processos aí verificados pela ciência. A antropologia, obviamente, não ficou alheia a essa característica supostamente realista das imagens fotográficas e usou isso também já no seu início, aí no começo do século XX, para trazer também mais uma camada aí de legitimidade para o discurso etnográfico, porque não era só um autor, um pesquisador descrevendo uma realidade em um texto, mas também complementando esse texto com imagens, né, daquele lugar que estava sendo descrito, né. O texto famoso do Roland Barthes, A Câmera Clara, ele coloca uma questão que também é abordada aqui pelo Rouillet, muito interessante, né? Que a fotografia tem um noema que ele chama de "isso foi", quer dizer, o fato de uma coisa, de um evento ter aparecido, estar registrado numa fotografia, é a prova de que aquilo realmente aconteceu. Para a imagem fotográfica existir, ao contrário da pintura, algo tem que ter ficado na frente da lente, ter sido exposto à luz e ter essa luz refletida pela lente para a superfície fotossensível. Então, se ela foi fotografada, é porque ela realmente existe, aquilo realmente aconteceu, o que não é o caso de uma pintura que pode ser concebida, né, sem que aquilo tenha realmente parado na frente do pintor ou coisa desse tipo, né? Então essa dimensão adensou justamente todos os discursos que buscavam produzir uma reprodução da realidade do mundo, né? Então, se antes era apenas discursos, e às vezes ilustrado por desenhistas que foram cada vez mais se tornando problemáticos porque aqueles desenhos não davam conta da expectativa de registro realista da época. Não é à toa que então a energia vai toda, né, para o desenvolvimento dos processos químicos e a invenção da fotografia. E aí, né, esse processo vai então caminhando e vira uma super ferramenta, a fotografia vira uma super ferramenta para o discurso científico de todas as áreas, né? Inclusive policial, enfim, né? Mas, por outro lado, o problema disso tudo é que os artistas
tinham extrema dificuldade em reconhecer a dimensão subjetiva ou a potencialidade artística da fotografia pelas mesmas características que fizeram que a fotografia fosse muito bem vista pelos cientistas. Quer dizer, o processo mecânico, técnico-mecânico, sem a mediação de um artista, fazia com que aquelas imagens registradas, sobretudo no começo, né, pelos daguerreótipos, calótipos, coisas desse tipo, não tivessem a característica essencial do processo artístico, que é a interpretação do artista. Não é a qualidade técnica de uma pintura registrando o mundo ou coisa do tipo, mas era, vamos dizer assim, a forma que esses artistas, então, ao conceber, olhar o mundo ou a pessoa representada, coisa desse tipo, eles tinham uma capacidade então de filtrar isso que foi percebido pelos olhos e conceber uma imagem eliminando elementos, introduzindo outros elementos, produzindo hierarquias entre as coisas na composição, né, pensando na essência platônica das coisas que estavam sendo retratadas, enfim, produzindo cenários fictícios, coisas desse tipo, e que uma imagem técnica supostamente automática jamais poderia fazer. Então essa era a principal resistência dos artistas em relação à fotografia, né? Por isso, então, é que rapidamente se começa a produzir uma reação desses fotógrafos que não se encaixavam, não concordavam com essa dimensão, simplesmente com a dimensão técnica, e viam então a fotografia como um novo veículo de expressão artística. Claro que processos técnicos de simplificação e barateamento do registro das fotografias acabaram atraindo uma quantidade grande de amadores, né, e que não tinham, nem eram cientistas, quer dizer, não tinham aquele compromisso com a ciência. Por outro lado, não tinham interesse comercial em produzir retratos, em vender, em fazer dinheiro com aquilo, né? E acabaram então tendo a liberdade para pensar e produzir fotografias sem as amarras dessas outras dimensões que já estavam, né, operando desde o comecinho. Muitos desses personagens, homens e mulheres, tinham formação em artes, né? Eram então desenhistas, pintores, coisas desse tipo. Então essa categoria, vamos dizer assim, de atores ligados, né, à consolidação da fotografia foi se organizando, e aos poucos os processos de captura foram se transformando, não no sentido, né, de um maior realismo, definição, com essas coisas muito caras à ciência, mas numa tentativa de convergência com o discurso pictórico, que era aí sim, né, indiscutivelmente considerado arte. Então, mesmo antes desses movimentos se consolidarem e surgir isso que ficou conhecido como pictorialismo, uma série de fotógrafos experimentalistas ficavam fazendo testes com materiais, com produtos químicos, corantes, alteravam riscavam seus negativos ou borravam as cópias, usavam um foco as imagens um pouco desfocadas, né, um foco menos definido, para dar mais uma impressão, uma semelhança com pinturas, etc. E além disso já estavam desde 1840, pelo menos, produzindo artificialmente cenas para serem fotografadas que tinham os temas clássicos que eram abordados pela pintura. Então essas cenas bíblicas, mitológicas, ou retratos com alegorias, criando personagens, coisas desse tipo, né? Então é a partir desse movimento paralelo a essa discussão científica que esses novos artistas, vamos chamar assim, vão se apropriando então dos processos fotográficos e criando uma série de obras e se distanciando cada vez mais
dos clubes e dos coletivos de fotografia que já existiam e que eram focados muito mais nesse aspecto técnico, né, ligado a essa produção realista de imagens, coisas desse tipo, certo? Então vamos ver algumas imagens ali numa apresentação e vamos continuar discutindo esses temas, mas vendo um pouco algumas obras e falando um pouco de alguns dos mais importantes personagens dessa escola aí, o pictorialismo. Bom, como a gente já ia dizendo, o contexto das artes, né, no meados aí do século XIX era mais ou menos dominado pelo neoclassicismo por um lado e pelo romantismo do outro, quer dizer, desde o final do Barroco aí, em meados do século XVIII, essa, vamos dizer assim, recuperação um pouco da estética da antiguidade clássica, com uma super dedicação técnica, né, para a produção de pinturas naturalistas, super realistas, vem então dar o tom do contexto, né, da linguagem estética que era valorizada no contexto. Então aqui a gente tem duas obras, né, de pintores neoclássicos, o Jacques-Louis David e o Jean-Auguste Dominique Ingres, que são super, né, realmente naturalistas mesmo, realistas, e a gente que é acostumado, né, com a fotografia, a gente inverte um pouco essa relação e olha para essas pinturas e fala, nossa, elas parecem, né, fotografias. Além do realismo, a gente vê então esses temas mitológicos, essas coisas ligadas então a esse universo do mundo da antiguidade clássica, né? Sempre construído, né, com esse refinamento técnico muito grande. A gente teve aqui até o Debré, que nas viagens aí pelo Brasil produziu também esse tipo de imagens, né, sobre os cenários aqui da América do Sul. Esse caso é super interessante, né, que é uma parceria do Delacroix com o Duryea, e a gente vê como também essa relação entre a fotografia e a pintura se dava em múltiplas dimensões nesse período. Quer dizer, a fotografia como uma imagem técnica supostamente automática dialogava então com as artes pictóricas como um recurso a mais, né? uma base a partir da qual os pintores fariam então as suas obras. Nesse caso a gente tem então à direita, né, uma fotografia de uma modelo que vai servir depois para esse quadro famoso chamado Odalisca, do Delacroix, que faz a pintura claramente sobre, né, ou a partir da fotografia anterior. Mas aí a gente vê aquela diferença, né, que era uma espécie do locus da arte, né, da agência artística na concepção daquele período, que era menos a capacidade técnica e muito mais a interpretação criativa e a subjetividade do pintor, que pode então selecionar elementos, criar coisas que não estavam nas imagens, produzir hierarquizações entre esses elementos, coisas do tipo, o que supostamente a fotografia não faria. Então a gente tem esse contraste aí das duas imagens mostrando um pouco isso, quer dizer, uma imagem fotográfica capturando a cena junto com a modelo, e do outro lado uma pintura feita a partir disso que coloca então uma série de elementos e cria um cenário fictício que não estava na imagem original, né? Então o pictorialismo vem como uma reação ao discurso cientificista na fotografia, tentando produzir, né, uma legitimidade da fotografia como uma forma de arte, se contrapondo aos snapshots, né, quer dizer, aquela coisa da Kodak de você aperta o botão e a gente faz o resto, que realmente popularizou a fotografia e atingiu aí uma quantidade muito grande de amadores, né, que começaram a fazer as fotos chamadas vernaculares e começaram a aparecer imagens, né, do cotidiano das pessoas a partir desse universo do snapshot, que continua até hoje mais forte do que nunca, né?
Nessa defesa da fotografia como arte entrava então esse aspecto do fotógrafo não como um operador de uma máquina, mas como um artesão que usa a máquina, entre outros recursos, para produzir, né, as suas obras. E a partir daí eles foram então bebendo na tradição da pintura e desenvolvendo então técnicas, né, e métodos para que essas imagens fotográficas se aproximassem então da dimensão pictórica ali, da estética das pinturas, né? Fazendo então retoques em laboratório, imagens com foco borrado, uma série de recursos. Nesse contexto surgem então dois grupos principais, o Linked Ring, que é no Reino Unido, né? Fundado pelo Henry Peach Robinson, que é um dos primeiros que vai então organizar um coletivo de pessoas produzindo imagens dessa estética pictorialista. Tem um que não está aqui nessa tela também, que é o Fotoclube de Paris, que é também uma dissidência, né, da Academia de Fotografia Francesa. E quando isso chega aos Estados Unidos, né, via Alfred Stieglitz, como a gente vai ver em breve, né, se cria então esse grupo chamado Photo Secession, que ao mesmo tempo funda uma galeria e uma revista de fotografia, que é a Camera Work, como a gente vai ver em breve, né? Então, bom, essa utilização aí essa relação de elementos da pintura na estética da fotografia, como eu disse, ela teve várias facetas diferentes. Então, nesse caso aqui é curioso que é a inversão daquele caso do Rouet e do Delacroix, lá, quer dizer, uma fotografia servindo de base para uma pintura, e aqui uma pintura, né, do comecinho do século XIX servindo de base, né, para uma fotografia feita 50 anos depois. Então, como eu disse, não era só um conjunto de métodos e técnicas para alterar o negativo e as cópias, né, as impressões fotográficas, mas também os temas e vamos dizer assim, a concepção estética, né, das fotografias também eram totalmente relacionadas a esses valores do mundo das pinturas, né? Aqui a gente tem essa composição do Highlander, né, que é uma fotografia super famosa, né, que é um dos primeiros das primeiras iniciativas de utilização de múltiplos negativos para a criação de uma imagem, né? Então aqui a gente tem uma cena que é as duas formas de vida, né, com um tema bíblico. De um lado a gente tem o mundo da virtude, né, com as pessoas rezando, ajudando os necessitados, etc. E do outro lado o cara seduzido pelos prazeres, né, com as mulheres nuas e etc, né? Então o Highlander compõe um tema desse com vamos dizer assim, um quadro, né, que parece que lembra as pinturas neoclássicas, como a gente viu aí agora há pouco, mas para produzir isso com toda essa diferença de iluminação, com todos esses elementos em foco, etc., ele usou então uma série de negativos diferentes que foram combinados na hora da ampliação para formar uma imagem única, né? Então, a gente vê essa fala do Robinson, que nos diz assim: qualquer esquiva, truque, conjuração de qualquer tipo está aberto ao uso do fotógrafo. É seu dever imperativo evitar o mesquinho, nu e o feio, e almejar elevar o seu assunto para evitar formas estranhas e corrigir o que não é pitoresco. Muito se pode fazer por uma mistura do real e do artificial em uma fotografia. Então é aí ele já defendendo essa técnica mista, né, de aproveitar o que vem de automático e com aquele aspecto realista da câmera, mas somar a isso elementos artificiais, tanto na composição das cenas, a combinação de negativos, depois a alteração desses negativos e dessas impressões para chegar num resultado final, dizer assim, que é uma espécie de mescla aí entre pintura e fotografia, né? O Robinson, então, é um dos personagens principais no Reino Unido, ele que vai fundar então o Linked Ring,
E a obra mais conhecida dele, ou mais importante, é essa imagem aqui, chamada Fading Away, quer dizer, é uma cena mostrando uma moça à beira da morte, né, num quarto, e a gente vê que realmente a iluminação que tem nessa cena é absolutamente impossível de ser encontrada, né, num ambiente com a luz natural, enfim, quer dizer, a iluminação dessas mulheres aqui no primeiro plano, do fundo, a janela, as cortinas, etc. Então aqui nessa imagem o Robinson já usou mais de um negativo, né? Foram vários negativos para fazer essa composição e colocar todo mundo nítido, iluminado, etc., de uma forma que estava longe de ser automática, né? Quer dizer, tem um trabalho aí do fotógrafo muito grande, tanto na produção da cena, na tomada, na revelação dos múltiplos negativos, na ampliação combinada, etc. Aqui já uma outra obra dele mais recente um pouco, né? E a gente vê da mesma forma essa característica aí com a combinação aqui a partir de 6 negativos diferentes, produzindo uma imagem que nos lembra muito pinturas, né? Eles realmente conseguiram chegar no objetivo deles. Então a gente vê realmente esses temas, né, muito parecidos com os temas do universo da pintura nessa época. Muitos temas rurais, né? Ambientes abertos no campo. Bom, e aí a gente tem também o Sutcliffe, Francis Sutcliffe, que tem produz essa fotografia aqui que acaba sendo super polêmica, né, justamente por mostrar esses meninos nus, né? E ele, assim, quer dizer, obviamente não é uma foto erótica, ele usa as convenções acadêmicas para pintura de nu, né, que estavam em voga no momento, mas pelo fato de não ser uma pintura e ser uma fotografia, isso gera então uma série de problemas. Parece até que ele foi excomungado por causa dessa imagem, né? Mas ele tem uma série de fotografias ótimas, fantásticas, né, com uma super qualidade, que continuam mantendo um pouco essa estética pictórica, né? Mas tem uma definição muito boa e nos mostra de uma forma bem interessante, né, o cenário aí da Inglaterra no século XIX, né? Mesmo os retratos, enfim. James Annan também é um dos pioneiros aí do pictorialismo europeu. Ele é o primeiro a ser considerado um artista fotográfico pelo Glasgow Art Club, né? Ou seja, é um dos que consegue então convencer ali os seus conterrâneos de que o que ele fazia era realmente arte, e acaba sendo então aceito também como membro do Linked Ring, né? Na França, um dos mais interessantes do meu ponto de vista é o Robert de Machy. Ele começa a fotografar em 1870 e, justamente frustrado com o conservadorismo da Sociedade Francesa de Fotografia, ele se separa, se afasta então dessa sociedade e entra no Fotoclube de Paris, que tem uma especificidade aí pictorialista. Então ele foi um dos desenvolvedores, né, um dos que explorou muito a técnica chamada goma bicromatada, que produzia então, né, essas cores avermelhadas, coisas assim. E ele era um dos que usava muito retoque em negativo e na cópia para que a imagem ficasse com essas pinceladas, e realmente a gente vê que essa interseção aí entre pintura e fotografia é muito bem sucedida no trabalho dele. Assim, às vezes a gente fica até em dúvida realmente o que é uma pintura e o que é uma fotografia, né?
Bom, e aí a gente chega no Stiglitz, que é o personagem mais importante, vamos dizer assim, desse percurso, né? Ele é um norte-americano que nasce em 1864 e se muda para Nova York no começo da década de 70 do século XIX, né? Vai aprender fotografia também na Europa, e estuda com o alemão Hermann Vogel, enfim, passa um tempo aprimorando seus estudos na Europa e volta para Nova York em 1890 e dali se empolga muito com a cidade, que apresenta para ele então uma dimensão muito mais dinâmica e super diferente em relação ao cenário dos pictorialistas europeus, que tinham aquela estética do campo, né, de espaços abertos, e o Stiglitz não, vai então mergulhar no universo urbano de Nova York e tira fotos da cidade a vida toda, né? Bom, ele é um personagem super controverso, né? Mas quando ele realmente começa a atuar, a fazer a defesa do pictorialismo nos Estados Unidos, eles fundam então esse movimento chamado Photo Secession, uma fotossecessão, quer dizer, um grupo de pessoas que se separa, né, dos padrões conservadores da fotografia da época, para justamente desenvolver a fotografia como uma forma de arte, né? Então, a partir desse grupo, ele abre também uma galeria, que era a pequena galeria da fotossecessão, que ficou conhecida também como 291, e, como eu disse, cria uma das primeiras e mais importantes revistas de fotografia do mundo, que é a Camera Work, né? Então a revista ela reproduzia então imagens fotográficas de membros da fotossecessão no começo, né? Depois ela vai ampliando o leque, mostra até trabalhos de arte moderna não fotográficos, né? E tem também uma série de textos, né, críticos e debates sobre a fotografia, quer dizer, então era uma publicação bem dinâmica e que foi publicada de 1903 a 1914. Tinha um espacinho no final ali para alguma publicidade, porque o Stiglitz era um cara muito resistente a essa dimensão comercial da fotografia, mas obviamente, né, a revista tinha que se manter, então além dos assinantes tinha alguns espaços para publicidade. Bom, como os outros pictorialistas, a obra do Stiglitz vai então tentar aproximar a fotografia a essa estética pictórica, né? Sobretudo aí ainda, né, nessa passagem do século XIX para o século XX. Então a gente vê essas imagens, né, da cidade nessa época, né, já com características assim relacionadas também a essa estética da pintura, né? Algumas das fotos são realmente muito famosas. Ele faz as experiências com foto colorida também, usa a técnica dos irmãos Lumière, que era o autochrome na época, né? E essa foto, o Steerage, é uma das principais fotos do período, assim, é considerada a primeira fotografia modernista, né, por uma série de razões. Quer dizer, ela vai ter ao mesmo tempo um retrato curioso de uma divisão de classes entre pobres que estão embaixo e os ricos na primeira classe, né, em cima, e tudo isso dividido, né, muito bem no quadro por elementos geométricos que tem a cara com um chapéu de palha no andar de cima, a chaminé na diagonal e essa prancha, né, essa passarela que divide então o quadro em dois campos, mas divide também essa realidade social estratificada. Enfim, tem muitas e muitas páginas escritas sobre essa imagem, que é considerada por alguns realmente a primeira fotografia modernista. O Stiglitz, então, nesse processo, ele, a história de vida dele, né, que é marcada por
por essa luta pelo reconhecimento da fotografia como arte, ele, por ser um personagem muito controlador, né, e ter padrões assim muito rígidos de qualidade, padrões estéticos, ter essa resistência aí com a fotografia comercial, etc., ele vai gerando uma série de conflitos entre os personagens ali do grupo da Foto-Secessão e outros artistas. Quer dizer, era uma pessoa, né, que por um lado era super genial e tinha esse papel fundamental na promoção da fotografia, sobretudo nos Estados Unidos. Por outro lado, ele parecia ser um personagem difícil de lidar, né, super controlador, e isso aos poucos foi gerando uma série de conflitos então entre os membros do grupo. E ao mesmo tempo a própria estética, a linguagem do pictorialismo e o seu argumento principal de que para a fotografia ser arte ela tem que parecer uma não fotografia, não uma pintura no caso, isso também vai se esgotando ao longo do tempo, né? Então, se a gente acompanha as publicações da Camera Work, a gente vê o Stiglitz cada vez mais se afastando, perdendo o interesse no pictorialismo, ao ponto de que ele praticamente desiste da fotografia e foca, vamos dizer assim, se aproxima muito da arte moderna europeia, né, que vai ser exposta inclusive pela primeira vez nos Estados Unidos na galeria deles, né? Tanto Picasso, Braque, Matisse, enfim, vão ser todos expostos lá pela primeira vez antes de ficarem ultra famosos, né? E nesse processo então a gente vê o Stiglitz se afastando um pouco da fotografia, até que ele conhece a Georgia O'Keeffe, que era uma pintora 20 anos mais jovem que ele se apaixona por ela e casa com ela mais tarde, e ele fica meio obcecado então pela imagem dela e começa então a fazer essa série de retratos, né? E isso traz ele de volta para a fotografia, mas aí a gente vê que essas imagens já são menos pictorialistas. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele se aproxima então da Georgia O'Keeffe, ele também conhece outros fotógrafos, alguns da costa oeste norte-americana, que, vamos dizer assim, estão fora dessa linguagem do pictorialismo, mas continuam defendendo a fotografia como arte a partir das suas características intrínsecas e não naquilo que ela pode se aproximar da pintura, né? Então o último número da Camera Work é dedicado ao Paul Strand, que já é um fotógrafo que não tem nada de pictorialista, que traz então uma série de dimensões modernistas para a fotografia e começa a fazer abstrações geométricas e tal, né, a partir de elementos do mundo real. Quer dizer, ele cria imagens autônomas a partir da realidade, não apenas reproduz. E um outro personagem absolutamente fundamental, que é o Ansel Adams, que vai ser assim um dos mais importantes fotógrafos de toda a história da fotografia e que se filia mais ou menos a um movimento chamado fotografia direta, e que é um pouco isso, que abandona esses pressupostos pictorialistas e vai defender então a fotografia como arte em si, não pela sua aproximação com a pintura, mas pelo contrário, pelas suas próprias características absolutamente novas, né? E então o Stiglitz, a partir disso, ele retoma também esse trabalho de fotografia, criando abstrações com fotos de nuvens, que são os equivalentes, né, que é o nome dessa coleção. Então ele fica anos fazendo fotos de nuvens, que na verdade não são fotos de nuvens, são fotos de formas e luzes abstratas, né? Tirando uma imagem aqui que a gente vê o horizonte, todas as outras não tem muita referência de onde é em cima, onde é embaixo, enfim, elas podem ser vistas praticamente de qualquer posição, né? Então ele entra nessa coisa de usar a fotografia com suas características específicas, produzindo então imagens autônomas em relação aos seus referentes. Bom,
E aí, a gente entrar um pouco na turma do Stiglitz, né? Quer dizer, os membros da fotossecessão, claro que não dá para cobrir todos aqui, mas eu queria começar com a Julia Margaret Cameron, que é nascida na Índia, mas é considerada britânica, né? Quer dizer, nascida em 1815. E ela é bem interessante porque ela ficou famosa por produzir esses retratos que tem um foco super suave, né? Reproduzir algumas imagens de mitologia, né? Produzindo então cenários com alegorias, roupas, etc., né? E ela fica famosa porque ela consegue também fotografar personagens importantes, né? E ela tem uma curiosidade na biografia dela, quer dizer, ela começa a fotografar com 48 anos e consegue ser uma das personagens mais importantes do momento, né? Então não só ela consegue fotos importantes como essa do Darwin, né, do Charles Darwin, como ela é considerada a primeira pessoa a fazer close-ups, né, fazer retratos fechados mesmo no rosto com as fotografias. Outra mulher super importante que a gente vai falar hoje e depois numa outra aula sobre fotografia etnográfica é a Gertrude Casimir, que também é americana e é outra que começa a estudar arte tardiamente na vida, quer dizer, ela começa os estudos de arte com 37 anos. Tem uma série de retratos famosos dessa moça, a Evelyn Nesbit, mas ela é também conhecida por fazer uma série super emocionante ali de fotografias sobre gravidez ou relação de mães com filhos, né? Todo esse universo da maternidade. Então a gente vê aqui algumas fotos, alguns retratos desses super interessantes também. A gente vê a construção realmente, né, a proximidade ainda dos retratos com a estética das pinturas neoclássicas. Essa é uma das imagens mais famosas desse universo da maternidade. São fotos assim que tem também esse foco suave, né? Essa estética pictorialista, mas são muito elegantes, assim, muito de um gosto muito apurado, né? Aqui alguns retratos dos povos nativos norte-americanos, que é isso que eu vou entrar de uma forma mais aprofundada numa outra aula, né? Mas é muito interessante esse conjunto de retratos e tem muito o que discutir sobre eles. Bom, a Gertrude Casimir em 1902 ela é convidada então para compor o coletivo do Photo Secession do Stiglitz, e o trabalho dela foi tão reconhecido que tem 6 imagens publicadas no número 1 da revista Camera Work. Mas um pouco depois disso daí, ela já começa a entrar em crise com o Stiglitz, porque justamente o sucesso, né, do trabalho dela faz com que ela se aproxime de uma carreira profissional, né, trabalhando, quer dizer, incorporando, né, no seu trabalho uma dimensão comercial, porque, como a gente viu, o Stiglitz era super contra e tal, então gera uma tensão e ela acaba se afastando então desse grupo e vira uma das principais promotoras da fotografia profissional entre mulheres, né? Quer dizer, ela defendia que ser fotógrafa era uma opção de carreira para mulheres, o que no século XIX era bem de vanguarda, né? Outro personagem bem do começo é Clarence White, né? Mais um fotógrafo norte-americano, que tem então imagens super, né, bucólicas, né, com essa coisa meio parecem imagens oníricas, né, temas assim bem
essa coisa que lembra mitologia, sonhos, coisas desse tipo. Ele tem muitas imagens assim de mulheres segurando globos de vidro, bolas de cristal, coisas desse tipo. Ele começa a fotografar em 1893, se aproxima então do Stieglitz, né, justamente por assim, afinidades estéticas, né? E o Stieglitz obviamente era o grande centro de todo esse movimento. Antes de entrar também na Photo Secession, ele se tornou membro do Linked Ring na Inglaterra, né? E curiosamente foi o responsável pela primeira escola de fotografia como arte nos Estados Unidos, que era uma escola que levava o nome dele e foi fundada em 1914. Né? Parece que ele também teve alguns conflitos aí com o Stieglitz, justamente pela mesma razão, quer dizer, de ter essa dimensão comercial agregada ao seu trabalho. Né? E aí a gente chega no último e mais importante personagem, que é o Steichen, né? Nascido em Luxemburgo, mas com cidadania norte-americana, e que veio a ser um dos mais importantes fotógrafos dos Estados Unidos na primeira metade do século XX, até, né, como ele morre aí já nos anos 70, ele passa da metade do século XX, bem velhinho, né? Ele conhece o Stieglitz em 1900 pela mediação do Clarence White, quer dizer, ele conhecia o Clarence White que o apresenta ao Stieglitz, e aí ele vira uma espécie de braço direito assim, do Stieglitz em todo esse trabalho da Photo Secession, da Galeria 291 e da revista Camera Work, a ponto de ser uma espécie de diretor de arte da revista, quer dizer, ele que cria o logo, a tipografia, toda a forma visual da revista Camera Work. Né? Ele também é o personagem responsável por fazer a ponte entre a arte moderna europeia e os Estados Unidos. Então tem até uma anedota de que a primeira exposição do Mondrian nos Estados Unidos foi com obras que ele levou embaixo do braço, assim, na viagem, né, e foi expor na pequena galeria. Né. Além disso, né, então a gente vê, quer dizer, uma série de imagens assim super famosas com essa estética pictorialista, bem na virada mesmo do século XIX para o século XX, muitas com essa tonalização aí azul. Essa foto do reflexo da lua no lago, né, do nascimento da lua no lago, é super famosa, é uma das fotos pictorialistas mais conhecidas, e em 2006 se tornou uma das fotos mais caras já vendidas no leilão. Foi arrematada por 2,9 milhões de dólares, né? Uma foto produzida em 1904, leiloada então em 2006 por quase 3 milhões de dólares. Bom, então como eu disse também, ele foi pioneiro na fotografia de moda e começou a trazer essas experiências também do mundo pictorialista e experiências com fotografia colorida para esse trabalho de moda. Foi um dos primeiros a publicar fotografias sobre isso numa revista chamada Arte e Decoração. É exatamente aquele mesmo período no qual eu falei que o Stieglitz também, vamos dizer assim, começa a demonstrar um certo esgotamento em relação ao pictorialismo. Todos os grupos de secessão, né, pela Europa começam também a se desmantelar. Então, depois da Primeira Guerra, o Steichen começa a se afastar então dessa estética pictorialista e se aproxima então da tal da fotografia direta, e traz esses elementos da fotografia direta para essa fotografia de moda. Em 1923 ele é então contratado pela Condé Nast, que é uma grande editora, para um salário, né,
exorbitante para a época, enfim, vira um grande personagem do mercado editorial também. Com a Segunda Guerra, ele se torna diretor da unidade de fotografia da Marinha, produz aí uma série de materiais controversos, meio publicitários, né? Inclusive dirige um documentário de cinema sobre, né, o papel norte-americano na Segunda Guerra, e é em 1947, depois da guerra, então, que ele vai se tornar diretor de fotografia do MoMA. Aqui algumas fotos de moda, então, dessa época. A gente vê, sobretudo nessa foto da esquerda, a incorporação de elementos da arte moderna, né, na estética aí, da fotografia ligada às revistas de moda, né? Bom, quando ele se torna diretor de fotografia do MoMA, depois da saída do Ivan Newhall, que escreve aquele livro A História da Fotografia, que se tornou super clássico, ele organiza então uma série de exposições, e uma delas acaba se tornando a exposição de fotografia mais vista na história da humanidade, que é essa The Family of Man, que vai ser inaugurada em 1955, mas ela tem como um eixo central, vamos dizer, uma concepção de que o curador produzia uma exposição que ia além da visão do artista, né? Quer dizer, é como se o curador produzisse uma grande instalação a partir de obras de terceiros, né? Então, o clima depois da Segunda Guerra Mundial fomentou uma série de discussões sobre aquilo que nos une enquanto humanidade, né? A gente tem também, depois da guerra, aquele texto famoso do Lévi-Strauss, Raça e História, que vai discutir ali como somos ao mesmo tempo particulares e universais. Quer dizer, o susto com o Holocausto e com todos os horrores da guerra na Europa, etc., produz uma renovação dessa discussão sobre a universalidade do humano, né, do homem universal, enfim, né? E nesse contexto o Steichen produz então essa exposição, tentando construir, vamos dizer assim, um eixo dos elementos que nos caracterizam como humanos. Então, o nascimento, o amor, a dor diante da morte, o crescimento, as amizades, enfim, a dimensão lúdica da vida, o trabalho, coisas desse tipo. E aí, pela exposição e no catálogo, né, sobretudo, a gente vai caminhando sobre esses conjuntos de imagens dos grandes fotógrafos do mundo na época, que ele vai juntando e de lugares, de contextos diferentes, para mostrar, a partir desses eixos temáticos, como que essas coisas se manifestam de formas muito parecidas em lugares muito diferentes, né? Tentando construir então essa narrativa imagética sobre a essência do que é o humano, por isso a família do homem, que parece, né, um título do Morgan do século XIX, mas é compreensível se a gente coloca então nesse contexto, né? Bom, com essa história até meio prolongada da vida do Steichen, que merecia ele só essa última exposição, né, uma dedicação mais profunda, a gente termina essa aula sobre o pictorialismo deixando no ar algumas perguntas. Quer dizer, toda essa discussão sobre arte, ciência ou objetividade, subjetividade serve também para toda a discussão sobre a construção do texto etnográfico, né, das narrativas etnográficas. Quer dizer, os pressupostos cientificistas estavam lá também no surgimento da antropologia, como no surgimento da fotografia, e no final então, né, do século XX, a gente tem as críticas justamente a esse pseudo-realismo na descrição etnográfica e um mergulho profundo, né, nas técnicas e nos recursos, inclusive literários, que os antropólogos usaram para produzir
então essas narrativas sobre outros povos, na maioria das vezes, né, não ocidentais. Então, na verdade, nesse momento no qual a dimensão realista do discurso etnográfico já foi colocada na berlinda, já foi criticada, e a antropologia conseguiu ter consciência justamente da artificialidade das narrativas que cria sobre os outros, e a partir daí começou a tentar falar não sobre eles, mas com eles, né? Quer dizer, produzir outro tipo de narrativa antropológica. A gente tem também, né, a fotografia, de certa forma, liberta desse papel do registro automático e técnico da realidade, abrindo então as portas para uma série de experiências e até de convergências, né, se a gente pensar em fotografia documental, sobretudo, entre as questões da antropologia e as questões da própria teoria da fotografia, né? Então todo esse longo percurso sobre o pictorialismo, na verdade, serve para nós como uma ferramenta justamente para pensar a antropologia, quer dizer, e o lugar das fotografias e do discurso imagético nas etnografias. Então era isso, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e vamos discutindo mais aí durante a unidade. Um abraço.